Muito boa noite, bem-vindas a mais um Pergunta para a Ju. Estou aqui esperando as perguntinhas de vocês. Vou colocar aqui também o tema de hoje, né? Aqui no Pergunta para a Ju. Pergunta sobre alergia alimentar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui durante 1 hora pronta para respondê-las. Mamãe GPLV, avó GPLV, papai GPLV. Estou aqui prontinha para responder vocês, meninas. E já temos algumas perguntas para quem está me acompanhando aqui no canal do YouTube. Vamos lá. Ju, fiz a reintrodução do leite e soja na minha dieta e apareceu muito muco e massa de fezes vermelhas sem ter ingerido alimento desta cor. Ela já está tolerante a derivados de soja há 2 meses. Seria reação? Ô, Dri, aí a Dri, minha aluna, ó, Dri, massa vermelha com muco. Dri, depois me manda essa foto, pode ser? Para dar uma olhadinha melhor para você, né? Porque a gente sabe que o muco isolado não é reação, a gente não considera ainda reação alérgica. Pode ser um início, uma criança que tem sintoma gastrointestinal, pode ser, mas só o muco a gente não considera. Agora, essa massa vermelha, né, a coloração avermelhada nas fezes é um vermelho vivo, é um vermelho sangue. Deixa eu colocar aqui, gente, para ficar mais confortável. Então, aí a gente já tem que olhar, realmente, né? E como que tá essa criança? Tá mais irritada? O sono piorou a qualidade? Ela tá mais queixosa, tá mais chorando mais do que o normal, né? Esses outros sintomas, deu alguma coisa na pele, se ela tinha refluxo ou tá com refluxo. Então, Dri, me manda lá depois, tá? Minha filha teve uma reação alérgica muito forte na pele porque eu usei o hidratante da Mustela. Será que tem ligação com a pele V que ela tem? Até onde sei, não tem leite na fórmula. Merciela, eu conversei sobre isso hoje com as minhas alunas do programa. Até foi numa consultoria individualizada que eu dei para uma das minhas alunas. A criança dela também tem reação na pele. Então, o que aconteceu? Também parece, né? A gente vai fazer uns testes para ver se a reação que ela está apresentando é ao produto com cosmético que ela mudou a marca. A criança, né, com alergia alimentar é uma criança atópica, é uma criança que tem um sistema imunológico mais hiperreativo. Ela também pode reagir a outras substâncias que não são proteínas alimentares. Então, há outros compostos de cosméticos, medicamentos, não que vá reagir, tá, gente? Pode reagir, é uma possibilidade. Então a gente tem que lembrar disso também, né? É um produto cosmético, tem um monte de compostos químicos ali, tem um monte de outras substâncias e a criança também pode reagir. Eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, usei durante anos da minha vida protetor da marca Sandal e hoje, né, um belo dia, eu já tinha meus altos 26 anos, passei Sandal no corpo inteiro. E de repente, meu sistema imunológico, né? Eu falo que o copo entornou, né? A alergia muitas vezes é como um copo, vai caindo gota a gota, gota a gota. Um belo dia esse copo resolve transbordar. E no caso, para essa substância que tem no protetor solar, né, no meu caso, transbordou aos 26 anos e eu fiz um quadro de urticária generalizada numa praia. E eu estava sem carro, difícil acesso a um hospital, foi um caos, um pânico. Então a gente tem que lembrar que tem outros componentes também que a criança pode fazer alergia alimentar, tá? Teria que investigar melhor. Procure aí o alergista para te auxiliar nessa investigação. E a Núbia perguntando aqui, deixa eu ver aqui, gente, peraí. Tá. Acabei furando a dieta sem querer, meu filho está com diarreia. Queria saber se demora muito a passar. Ele só mama. Núbia, infelizmente, sintoma gastrointestinal é um dos sintomas da alergia que mais pode demorar a passar. Vai depender muito aí do grau de agressão, de como o intestino dele vai recuperar,
mas a gente sabe que depois de uma reação alérgica, né, principalmente se chegou a dar feridas ali no intestino, se a reação machucou tanto que feriu o intestino dando cortes e por isso sangue, né, que apresenta nas fezes, a gente sabe que pode demorar até 30, até mais de 30 dias para esse intestino cicatrizar totalmente, mesmo não continuando em reação alérgica, por mais que você tire aquela proteína ali do organismo dele, que ele não tenha mais o contato com a proteína que causa alergia nele, o intestino agredido ele pode demorar muito a cicatrizar. Por quê, gente? Muito por conta das características do intestino e muito por conta da característica das células que estão presentes ali naquela reação inflamatória. É um tipo de célula, é um tipo de soldado, né? E ali é o campo de batalha dela, o intestino. É um tipo de soldado que ele demora um pouco mais para identificar a presença da proteína que causa alergia, mas na hora que identifica, é o que eu falo, ele monta acampamento ali no campo de guerra dele, que no caso é o intestino. Então ele fica presente ali, ele provoca reação tardia e provoca reação por mais tempo. Agora, pensa no intestino, é uma membrana fina, muito vascularizada, então passa um monte de vasinhos de sangue ali. Os vasos de sangue, né, eles passam muito ali exatamente porque é o local que a gente absorve os nutrientes do alimento para passar para a corrente sanguínea para ir para todas as células do corpo. Então ele é muito vascularizado. É uma membrana fina no bebê, né, na criança, ainda mais sensível, mais fininho. Então, sempre que tem uma inflamação ali, que vem essas células de defesa e inflamam o lugar, fazendo a reação alérgica, tentando expulsar a proteína do alimento para que ela não entre, morre dos dois lados, né? E morrem células intestinais também, que é exatamente aonde causa a inflamação e pode causar essa ferida. Então, demora para fechar. Pensa que é um tubo, uma membrana fininha, com um monte de sangue passando e ainda o bolo fecal passando ali no meio. Então é como se quase que a criança, quando machuca o joelho, fica ali tirando a casquinha do machucado, né? Então é um local de difícil cicatrização também por isso. Então, a gente espera que os sintomas, né, se causou aí dor abdominal, maior produção de gases, né, aquela quantidade de gases que dá incômodo na criança, dá dor na barriguinha, a criança está mais irritada, a criança passou às vezes até a dormir pior, a gente espera que até uns 10 a 15 dias esses sintomas já tenham melhorado bastante. Lembrando que o sangue pode demorar até em torno de 30 dias, para algumas crianças um pouco antes, para algumas crianças um pouco depois. E o muco ele pode ser até mais prolongado, ele pode custar mais a passar ainda. Lembrando que se tiver só um muco, a gente já não considera que é uma nova reação alérgica, que o intestino está ali em processo de cicatrização. Ju, minha filha tem as fezes sempre amolecidas. Isso tem alguma coisa a ver com alergia? Estou fazendo a dieta há mais de 2 meses e continuo do mesmo jeito. Fezes moles e a dermatite atacada. Ju, vai depender. Então, por exemplo, né, você não colocou aqui para mim qual que é a idade da criança, se está em aleitamento materno exclusivo, ou uso de fórmula, ou se já fez a introdução alimentar. As fezes vão mudando, né, de acordo com o tipo de alimento e com a fase que a criança apresenta. Então, se é uma criança que está em aleitamento materno exclusivo, as fezes podem ser bem amolecidas, geralmente ela tem uma coloração mais puxada para o amarelo, pode oscilar, viu pessoal? Pode oscilar do amarelado para o marronzado e pode chegar até a esverdear um pouquinho as fezes. Se não tiverem outros sintomas, isso não quer dizer nada, mas geralmente vem uns gruminhos ali, como se fosse um leite talhadinho mesmo. É o que geralmente acontece nas fezes de crianças amamentadas ao seio, fezes normais, né, que não são diarreicas. Então, o que a gente vai perceber na criança que é amamentada ao seio para falar que é diarreia? É sempre uma diminuição da consistência, então fica mais mole do que o normal da criança, e um aumento na frequência, ela evacua mais vezes do que ela tem costume. Lembrando que a criança que é amamentada ao seio, né, até muito por conta do reflexo gastrocólico, então é aquele reflexo que a criança está ali mamando, vai mexendo ali toda a parte, né, do trato gastrointestinal que vai da boca até o ânus, começa a ter o peristaltismo, então tem criança que já mama e já começa a fazer cocô. É normal, é tipo o patinho, né? Mama e faz cocô. Então a criança pode evacuar até 7 vezes ao dia, em torno de 7 vezes, ainda seria considerado normal para uma criança
que está em aleitamento materno exclusivo. Geralmente, fórmula constipa um pouco mais, até porque quanto mais hidrolisada a fórmula, mais quebradinha, ela precisa ser menos digerida, dá menos resíduo, ela é bem absorvida, então a criança tende a evacuar menos vezes até do que do leite materno. Agora, se a criança já está com a introdução de alimentos, né, feita a introdução alimentar, né, o alimento ali mais sólido, tem mais fibra, mais resíduo, a consistência dessas fezes pode mudar bastante, o número de evacuações pode diminuir muito, né, tem que lembrar disso, pode até começar a apresentar aí uma constipação devido à introdução alimentar, que a gente tem vários... eu dou sempre essas diquinhas aí para as minhas alunas de como tentar ao máximo não deixar com que essa constipação aconteça. E aí vai depender, tá? Então sempre a gente vai partir desse princípio. A criança está em fórmula, aleitamento materno ou fórmula, realmente as fezes teriam que ser mais para amolecidas mesmo com os gruminhos. A criança já está, né, depois de 6 meses, já fez a introdução alimentar, as fezes já iriam passar por uma consistência mais pastosa. E quanto menos leite a criança tome, mais alimento ela come, mais sólida as fezes vão ficando, mais parecidas com a de um adulto, né? Mais formadinhas. Então vai depender muito aqui, Ju, de como, né, qual fase sua criança está. Mas se você já percebeu que ela está evacuando mais vezes, está fazendo mais cocô que o normal e está mais líquido que o normal, isso já chama aí e já acende uma luz de alerta. Pode ser um intestino inflamado. Opa! O que eu fiz aqui? Gente, tirei dos comentários. Eu sou ótima, eu clico em umas coisas que não são para clicar. O suporte? Dá um help aqui. Eu tirei aqui dos comentários, não sei o que eu fiz. Cliquei em algum lugar aqui do computador, sumiu tudo. Enquanto isso, é bom que eu vou respondendo algumas perguntinhas aqui do Insta, gente. Apareceu uma perguntinha aqui da Camila. Ju, criança de 3 anos tem alergia à pimenta do reino. Comeu ontem e hoje está com ânus muito assado. Não sei se é do hambúrguer de sábado, do frango ou da pimenta. Camila, tem que dar uma olhada para ver se... Porque a pimenta é irritativa ali da mucosa intestinal, ela irrita o intestino. Então, às vezes foi uma irritação e não necessariamente foi uma reação alérgica, tá? Tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Agora, se ficaram outros alimentos aí em suspeita, o que deve ser feito é restringe um pouco, espera a criança melhorar e depois reintroduz, né? Se for uma criança IgE não mediada, que não tiver risco de anafilaxia nem de FPAS, aí reintroduz um alimento a um que está na suspeita aí, para verificar se realmente foi uma reação alérgica, tá? Agora lembrando, gente, pimenta do reino para criancinha é um alimento muito forte e machuca mesmo ali dentro do intestino. Então, cuidado com o uso de pimenta com criança, hein? Muito cuidado com isso. Gente, voltou aqui. Eu tô com um computador novo, ele é um touch aqui que eu tô embaralhando com ele, mas vai, aos pouquinhos vai. Uma próxima pergunta aqui do YouTube, depois eu volto aqui pro Insta, tá? A Núbia perguntando aqui, qual a melhor pomada para fissura e assadura? Núbia, eu gostava muito, o meu filho tinha esse tipo de reação alérgica, ele assava muito quando ele comia qualquer coisa que tinha proteína da soja ou do leite, o cocô vinha muito ácido e naquele mínimo contato, assim, eu tirava super rápido, mas aquele mínimo contato das fezes ali com o bumbumzinho ficava em carne viva. Eu gostava muito da pomada com óxido de zinco e nistatina. Sempre foi muito boa, né? Ela é mais viscosa, ela fazia uma proteção maior ali, até para as fezes não encostarem muito no bumbum. Mas dicas que eu posso dar que não são medicamentos, né? É sempre manter o bumbum muito sequinho. Isso é importante para que a assadura não persista, não dure, né? Não se arraste aí o processo da assadura. Uma outra dica também muito legal é deixar o bumbum da criança um pouquinho no sol, obviamente aquele sol bem morninho, né, gente? Antes de 9 horas da manhã, depois das 4 horas da tarde, o sol ele tem propriedades cicatrizantes. Um talco hipoalergênico,
pode ser usado. Tem muita gente que usa o amido de milho, tem que ter cuidado para as crianças que reagem ao milho, já tive casos assim. É um pouquinho para ajudar mesmo o bumbum a ficar mais sequinho, né? Evitar completamente lenço umedecido. Tem substância química irritativa ali da pele do bebê também. Uma água de morninha para fria. No máximo um algodão com muita delicadeza para limpar o bumbum dessa criança, mas de preferência limpar na água mesmo, para não irritar ainda mais esse bumbumzinho. Agora, o essencial é descobrir, né, o que está causando essa assadura nele, qual proteína ou qual alimento está passando aí que está causando. E na hora que a gente tira a proteína, essa assadura, ela melhora bastante, né? Ela passa. Descobri a alergia da minha filha com 2 anos e... Essa é a Jéssica. Descobri a alergia da minha filha com 2 anos e 4 meses. Tenho muitas dúvidas de como substituir os nutrientes do leite. Estou perdida na alimentação. Jéssica, fica atenta por aqui. Daqui a um tempinho vocês já vão ver, já vão começar a me ver falando aí sobre o curso. Vou abrir novamente vagas para o meu curso online, onde eu dou o relatório completo de como deve ficar a alimentação, como fazer a substituição, né? A parte de suplementação eu falo quando há necessidade. É muita coisa realmente, tá? É muita coisa. Então, se a gente tira um grupo da dieta tão importante como leite e derivados, né? E querendo ou não, gente, por mais que tenham as pessoas que optem não consumir nenhum produto animal, né? Ou não consumir leite, tá tudo bem. A gente tem que prestar atenção na alimentação, porque é um grupo rico em cálcio e tem outros alimentos que também contêm cálcio, mas a gente tem que prestar uma atenção e ter uma boa orientação na alimentação para que esse nutriente não entre em carência. Porque né, eu como nutricionista observo as dietas, faço o cálculo do que as crianças e as mães em restrição realmente comem e às vezes elas não conseguem chegar, nem as crianças nem as mães, na necessidade de cálcio. Então tem que ser... Tem jeito? Tem, mas tem que ser tudo muito bem orientado. E se por acaso a criança ou a mãe não consegue ingerir aquilo via alimentação, ou dependendo aí do número de restrições, né, ou do tipo de alimento que se a criança come ou ainda não come, enfim, a gente tem que pensar numa suplementação. Então fique atenta por aqui, Tainara, porque é uma explicação muito extensa. Por aqui fica realmente difícil passar tudo o que você precisa saber. Aí a Ju perguntando, Ju, a minha filha tem 1 ano e 6 meses, não mama mais. Ah, tá, a Ju lá de cima que perguntou da questão das fezes. Fui eu que falei sobre a diarreia e dermatite atacada. Ela toma uma fórmula de aminoácido, ela se alimenta super bem, mas as fezes sempre amolecidas. Ju, então aí realmente... luz de emergência ligada, né? Já é uma criança de 1 ano e meio, já tem a introdução alimentar feita, então a consistência normal das fezes já seria mais pastosinha, quase formadinha. Tem que ver o que está acontecendo aí, pode ser que ela ainda esteja em inflamação, tá? Por isso essas fezes mais amolecidas. A Daiane falou que eu pulei a pergunta dela. Aonde, gente? Meninas, eu tô respondendo no YouTube e vou responder aqui no Insta também, tá bom? Ah, tá. A Dani perguntando aqui, Ju, como saber se meu bebê estabilizou se não vejo mais sangue nas fezes por causa da introdução alimentar? O único sintoma dele era esse. Dani, se você não está vendo sangue, muito provavelmente é porque não tem mais sangue mesmo, gente. Porque o sangue, o sangramento intestinal, quando é um dos sintomas da alergia alimentar, o que que acontece? Então é a parede do intestino que abre e ali começa a vazar sangue. Então, imagina, é um tubo, né? O intestino aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. É um tubo, opa, um tubo, assim ficou melhor. E o bolo fecal tá passando aqui no meio, correto? Então, se essa parede aqui, ela está machucada e o sangue vai sair dela e o bolo fecal está passando aqui, o sangue vai ficar na parte de fora, né, desse cocô, porque é lá no finalzinho do intestino. Então, ele
Fica do lado de fora, é vermelho vivo, dá para ver. Se você não está vendo, muito provavelmente é porque não tem sangue. Quando que vai dar uma confusãozinha maior? Quando come muito tomate, beterraba, que realmente pode avermelhar as fezes, pode dar uma confusão maior. Mas fora isso, dá para ver o sangue, Dani. Né? Tem criança, gente, que realmente o único sintoma é esse. A criança não tem irritabilidade, não tem problema no sono, não tem problema no ganho de peso, não tem muitos gases, né, dor abdominal. Tem criança PLV que realmente o sintoma é bem específico do sangramento intestinal. Então, Dani, não tá vendo? Gente, não precisa ficar ali cavucando o cocô, né? Eu já fiz isso, tá? Tô julgando ninguém não, já fiz isso. Já fui a psicopata da fralda, psicopata do cocô. A gente fica assim. Mas eu entendi, né, na medida que eu fui estudando, entendendo, eu entendi que se houvesse sangramento, daria para ver, era por fora. Então fiquem tranquilas quanto a isso, vai dar para ver. E geralmente vem muco junto, né, fica aquele catarro, muco, me perguntam muito, Ju, o que é muco? Muco, gente, é tipo aquela melequinha mesmo que escorre de nariz de criança, não é aquela coriza que é água não, catarrinho mesmo, catarro, tipo uma clara de ovo. Aquilo é um muco nas fezes, tá? Deixa eu ver se eu pulei mais alguém aqui. Ah, já tem mais perguntinhas. Oi, Ju, fiz TPO por 10 dias, voltei a introduzir por 2 dias, já deu reação. Ela está com sangue nas fezes, ela tem 4 meses, ainda não foi fechado o diagnóstico. Será que realmente é PLV? Comenta com o médico que está fazendo seu acompanhamento o que aconteceu. Isso é o TPO de fechamento de diagnóstico, né? Fez a dieta de restrição, 10 dias só? Pouco, né? Para sangramento nas fezes é pouco. Teria que ser 30 dias para dar tempo do intestino cicatrizar. Então, dá uma dúvida nesse sentido, né? Quantos dias ela já estava sem sangramento? 10 dias é pouco. Então, ela poderia ainda estar aí no processo de cicatrização. Será que foi um sanguinho ainda de processo de cicatrização? Ou realmente foi um sangue? Dá uma dúvida aí por conta do tempo, tá? Mas muito provavelmente, converse com a médica que vai entender aí, né? Com mais informações, vai entender melhor o caso de vocês, se isso já valeu como TPO para fechamento de diagnóstico. A Lia. Oi, Ju. Ah, não, desculpa, esse aqui eu já li. Ju, perguntei se a cura é dependente da dieta e se febre com dor abdominal é considerada reação na fase dos assados. Então vamos à polêmica primeiro, febre como reação. Os médicos são enfáticos em falar, né, mediante estudos científicos, que febre não é reação de alergia. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu tenho dúvidas, porque eu tenho alguns pacientes, assim, que eu acompanho muito de perto e que eles têm oscilação de temperatura quando fazem reação alérgica, tá? Mas, de novo, novamente, os médicos são enfáticos em falar que febre não é reação alérgica e os estudos não fazem essa conclusão, tá? Os estudos científicos. E a outra pergunta, se a cura é dependente da dieta, não é. Isso os estudos também já comprovaram. A gente não faz a dieta para que a cura chegue mais rápido. A gente faz a dieta para que a criança tenha qualidade de vida e não tenha sintomas graves decorrentes dos sintomas. Não está ligado à cura propriamente da alergia, mas está ligado sim à qualidade de vida e gravidade que os sintomas da reação alérgica, dependendo, podem causar, né? Como sintomas graves aí da anafilaxia, que tem risco de morte, da FPAS, porque tem o risco do choque hipovolêmico, né? Que é aquela criança que vomita muito, vomita jato, pode ou não ter diarreia depois, pode ou não ficar molinha, né? Que é a letargia, a apatia, assim, depois desse contato com a proteína, são os casos mais graves, que tem risco de choque anafilático e choque hipovolêmico. Mas imagina, uma criança que
tem dermatite atópica, né? Só quem tem dermatite atópica e os adultos sabem o quanto é incômodo, o quanto isso tira a qualidade de vida. Dá muito incômodo, dá muita coceira, dá ferida na pele, pode ter bactéria e fungo que vem oportunista ali naquela pele mais sensível e começa a cometer e dá problema de pele. A criança que tem refluxo, por exemplo, a doença do refluxo associada à alergia, é uma criança que vai ter dor intensa. Muito provavelmente ela não vai conseguir nem mamar o seio materno, nem ingerir a fórmula, nem comer bem os alimentos, porque ela está em dor, queima, né? É aquele conteúdo ali do estômago que vai voltando e vai subindo com os ácidos do estômago, que são os ácidos para digerir o alimento, vai subindo e vai machucando mesmo aqui, ó, o caninho, que é o esôfago que liga a boca até o estômago. Então essa criança tem dor, tem desconforto, e se ela não come, pode ter comprometimento no ganho de peso. Na absorção de nutrientes, né? Porque não está ingerindo de forma adequada. E se uma criança que está em amplo desenvolvimento neurológico, motor, né? Inclusive do amadurecimento de células intestinais, do sistema imunológico, ela não recebe os nutrientes que ela precisa, ela pode ter problemas sérios, né? De carência nutricional e doenças que vêm a partir dessas carências nutricionais, um déficit de crescimento, né? Um problema de crescimento, cresce menos do que precisa, desenvolve menos a parte neurológica do que precisa, desenvolve menos a parte motora do que precisa, fica uma criança com atraso devido à má alimentação, né? A alimentação insuficiente porque ela está com dor do sintoma. A criança também que tem, por exemplo, esses sintomas intestinais, então da diarreia, então se tem diarreia também a absorção de nutrientes pode ficar comprometida, muitas vezes, né, a criança pode apresentar ali gases, uma produção de gases excessiva, que são aqueles gases que deixam a barriguinha ali dura, distendida, né, como um balão muito cheio, a criança não consegue soltar, dá muita dor, dá muito desconforto, também prejudica na alimentação. Dependendo do intestino que inflama, pode ter comprometimento ou não no ganho de peso, né? Isso não é uma... Eu sempre falo que é um mito, né, da alergia alimentar, falar que toda criança PLV não ganha peso de forma adequada. Não, vai depender de qual intestino está inflamado, ou se tem ou não diarreia, ou se tem ou não comprometimento na ingestão de alimentos, né? Tudo vai depender. E as crianças que fazem angioedema e urticária. Eu já tive. É extremamente... arriscado, né, que pode evoluir para alguma coisa mais grave, como uma anafilaxia, mas é extremamente incômodo, né? Eu lembro que quando eu tive uma reação anafilática com medicamento, e eu já tive uma reação de urticária generalizada com o protetor solar. Gente, a gente fica querendo sair de dentro da gente, é desesperador realmente. Né, dói, coça, incomoda, a gente fica até tonto, assim, né, e na reação anafilática que eu tive fechamento de glote, a minha garganta começou a inchar, eu comecei a ficar com dificuldade de respirar. Foi desesperador e olha o risco que eu corri. Então, por isso que a gente tem que fazer a dieta, não porque vai curar mais rápido ou menos rápido, não é isso. O que acontece é que os sintomas são muito arriscados. Os sintomas podem trazer riscos, inclusive permanentes para as crianças, ou risco de vida, dependendo do tipo de sintoma, tá? Então, é por isso que é tão importante fazer a dieta. A Kessia, que é minha aluna, Ju. Estou evoluindo a minha dieta, com 8 meses o meu bebê começou a tolerar traços domésticos via leite materno. Ótimo. Iniciei aos 9 meses com alimentos, pode conter leite. Qual será o próximo passo? Então, via sua dieta, Kessia, assados, né? Então, alimentos que tenham leite, que passaram aí pelo processo de cocção. A gente espera aí que pelo menos uns 15 a 20 minutos, né? Num forno ali de uma potência de 180 a 200 graus, pelo menos 7 dias comendo biscoitos, pães, bolos, tortinhas, né? Preparados com a proteína do leite, mas que ela tenha passado por esse processo térmico. Porque, gente, altas temperaturas mudam um pouco a configuração da proteína, mudam a cara dela. É como se ela colocasse uma máscara, vamos dizer assim, numa metáfora, né? Ela fica mais tortinha e aí a célula de defesa não consegue fazer a ligação tão bem ligada e às vezes algumas crianças não reagem dessa forma. É como se a proteína colocasse uma máscara de carnaval, aproveitando o clima carnavalesco que a gente já está aí, e aí
o soldado lá da célula, né, o soldado de defesa do sistema imunológico, do nosso sistema de defesa, não reconhece aquela proteína porque ela está mascarada. Então, o aquecimento, né, um alto grau de cozimento, aquecimento, faz isso com a proteína e algumas crianças já passam a tolerar a proteína dessa forma. Então, esse é o primeiro passo para avaliar se a criança já está tolerante aí via leite materno. Depois, 7 dias derivados e aí, por fim, pelo menos 15 dias, aí sim, com o leite integral. Pode começar com uma menor quantidade e evoluindo até um copo, mas pelo menos de 15 a 20 dias aí para bater o martelo e falar que a criança não está reagindo mais via leite materno. Lembrando, gente, muito, 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 muito importante sempre, TPO, sempre com aconselhamento médico. Principalmente se a criança fizer IgE, né, produzir IgE para proteína e fizer reações IgE mediadas, o aconselhável é que o médico oriente, acompanhe e se tiver um risco maior, inclusive em local lá que tenha todo o aparato para se a criança entrar em alguma reação mais grave, né, se precisar de uma adrenalina, enfim, de um antialérgico mais potente. Então sempre converse com o seu médico antes de fazer um TPO. Aí, gente, tem hora que são tantas perguntas aqui, eu acabo pulando uma ou outra, desculpa. Depois eu vou tentar voltar. Oi, Ju, fiz TPO via leite materno faz uma semana e nada de reações. Ela tinha apenas sangue nas fezes, até agora está tudo bem. Será que está curada? O Ari, depende do que você fez aí. Já foi o leite que você tomou logo de cara? Eu aconselho sempre, gente, para assim bater o martelo bem batido, né, se a reação IgE não mediada, pelo menos 20 dias. Porque eu já vi reação acontecendo depois desse tempo. Uma semana tudo lindo, 2 semanas tudo lindo, foi reagir lá pelo 20º dia, aí reagiu mesmo, tá? Então acho que por segurança, 20 dias já na fase do leite. Aí dá para bater o martelo que já não reage mais via leite materno, tá? Que não reage mais via leite materno. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode ser que ela já esteja tolerante a essas pequenas quantidades da proteína que passam via leite materno. Aí vai ter que ver quando for introduzir o leite nela, né? Que aí é a partir de 1 ano, para ver se ela vai tolerar também ou não. Tomara que sim. Gente, meninas, que eu pulei aí, eu não voltei na pergunta, eu não tô achando. Manda de novo, desculpa. Vamos lá. Ju, meu filho, os sintomas são gastrointestinais, faz 15 dias que não tem nenhum sintoma, mas à noite ele se contorce muito e se debate com os olhinhos fechados. Ainda é reação? Lucinha, tem que ver se contorcer aí, né? Ele geme, é dor, realmente você tá vendo que é dor, a barriguinha tá dura, mostrando ali que tem muitos gases sendo produzidos, já mostra mais que pode ser um sintoma de reação, né? Porque às vezes, gente, aqueles sintomas mais gritantes, eles melhoram muito com o início da dieta, mas tá passando ali ainda um pouquinho de proteína que fica aquela inflamaçãozinha ali, ó. A criança não melhora totalmente, ela melhora bastante, mas não melhora totalmente. Então isso tem que ser avaliado, pode ser isso que esteja acontecendo, aí tem que rever todos os passos, né? Para quem viu a semana PLV, a última que eu fiz, eu compartilhei o passo a passo, tudo que a gente tem que olhar antes de pensar em cortar outro alimento, que é o último dos 7 passos. Então muito cuidado com isso, gente, cuidado com sair cortando um monte de alimento aí, é raro a criança reagir a um monte de alimentos, tá? Tem vários passos, várias coisas que a gente tem que olhar antes disso. Eu explico tudo isso no meu programa online, no meu curso online. Tem lá o passo a passo direitinho e muitas mães estão voltando a comer, né, muitas coisas porque cortaram um monte de coisas achando que era uma nova proteína e na verdade estava passando um pouquinho lá de proteína do leite de vaca. Tava acontecendo um furo não intencional, né, que a gente fala. Então tem que ter cuidado com isso. Nájila. Oi, Ju, hoje comi presunto e fiquei em dúvida se tem leite na composição. Meu bebê tem 3 meses e tem a PLV. Nájila, a maioria tem sim. Tem que ter bastante cuidado com presunto, embutido, né? Que são esses salames. Até muitas vezes linguiça, eles podem utilizar o leite para dar mais maciez na carne.
Tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente tem que evitar um pouco essas produções caseiras, quando a gente não tem certeza como é feito, recorrer aos produtos realmente embalados, onde a embalagem siga ali a lei dos alérgenos, né? Que identifique lá, alérgicos contém ou alérgicos pode conter. Então a segurança é sempre pegar o produto que tenha rótulo. Então muito cuidado, gente, com esses produtos aí, que já compra fatiado em supermercado, isso aí é pedir para ter reação, tá? Porque primeiro, a máquina que corta queijo corta presunto. Eles não higienizam, não. Então, cuidado, cuidado, cuidado nesses produtos que já vêm fatiados, já vêm cortados, não só queijo e presunto. Todos eles, que tábua que foi usado, com que faca? Foi higienizado? Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse sentido, tá? E dê preferência para os produtos industrializados que têm embalagem, e aí tem que, né, o fabricante tem que ter obrigação de te colocar, alérgicos contém ou alérgicos pode conter. Ajuda muito. Ah tá, a Lucinha perguntando aqui o que é o refluxo oculto e quais os sintomas. Eu já vi muito gastro falando que não tem isso de refluxo oculto, né? É doença do refluxo. Tem hora que sai, exterioriza, dá pra ver, a criança chega a gofar bastante, e tem hora que só sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas é a doença do refluxo, né? Tem o golfador feliz, que é aquele bebezinho que sobe e desce, mas não tá machucando, ele não tem dor, não tem comprometimento na ingestão de alimento, não recusa o alimento, não chora, não se contorce de dor quando vai comer ou vai mamar, e o ganho de peso tá ok. Então esse é o golfador feliz, não tá com problema nenhum, isso não é doença do refluxo. Agora, quando que a gente começa a suspeitar de doença do refluxo e quem fecha isso é o gastro? Quando a criança vai ao seio materno, ou vai mamar, ou vai comer e já chora, né? Começa um pouquinho, você percebe que a criança está com fome, ela começa a tentar succionar ali, já chora, já começa a debater, muito assim, ó, jogar a cabecinha para trás. Esse movimento aqui, ó, jogando a cabecinha, é bem clássico, né? Mostrando que está com dor aqui, né, no esôfago, nesse local. Então a criança começa a mamar, tá com fome, demonstra fome, começa e sente dor. Então ela recusa muitas vezes a alimentação, seja o seio materno, seja a mamadeira, seja a alimentação sólida, e também pode ter, né, muitas vezes um comprometimento aí no ganho de peso, porque ela começa a recusar tanto a alimentação, dá tanta dor e tanto incômodo nela que pode ter comprometimento no ganho de peso. Então esses são indícios da doença do refluxo. Agora é importante, gente, falar aqui que tem criança que tem doença do refluxo que não tem nada a ver com alergia. A criança tem a doença do refluxo, mas não tem alergia. Tem criança que tem as duas coisas. Tá? Tem a doença do refluxo e tem a alergia alimentar, tem a APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Muitas vezes, quando a gente controla a alergia, a criança está estabilizada, né? Isso eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu já atendo centenas de pacientes. Então, tem paciente meu que a gente controla a alergia, né? Os outros sintomas todos desapareceram, a doença do refluxo, o refluxo desaparece completamente. A criança mama feliz, volta a ganhar peso, tá tudo lindo. Tem criança que mesmo os outros sintomas totalmente controlados ainda permanece ali com a doença do refluxo. E aí o médico tem que intervir com medicação, né? Em alguns, mesmo quando a gente controla a alergia, melhora muito o sintoma. Às vezes o médico consegue inclusive diminuir a quantidade de medicamento, mas tem criança que permanece ali com a doença do refluxo, porque tem as duas coisas. Então isso tem que ter um entendimento, tem que ter uma avaliação, né? Ver realmente se a dieta está adequada, se os cuidados diários que são necessários estão sendo feitos, e o médico tem que avaliar para ver se é uma doença do refluxo propriamente, só ela, se está ou não ligada à alergia alimentar, tá? Isso tem que ser bem avaliado. Gente, essa blusa não ficou boa com esses microfones pesados aqui, hein? Ficou esquisito aqui. Vamos lá. Camila perguntando, Ju, pequenos escapes de sangue nas fezes, a PLV com colite gastrointestinal, pode ser contaminação por traços? A gente tem que entender daquilo que eu já falei aqui no início da aula, né, do tempo de cicatrização.
Então tem muitas vezes que é o tempo de cicatrização, então tem que entender, esse sanguinho, ele tá diminuindo, tá ficando cada vez mais espaçado, aparece em algumas fraldas, aí fica um tempo sem aparecer e aparece em outras, fica dias sem aparecer e aparece, mas os outros sintomas, né, clinicamente a criança tá bem, então pode ser processo de cicatrização, lembrando que o intestino pode demorar até mais de 30 dias para cicatrizar totalmente. Agora, você já tem esse tempo todo e tem algum outro sintoma junto com esse sanguinho aí que não some, aí a gente pensa realmente que pode ser uma inflamação, que a criança está tendo ali ainda algum contato com uma quantidade de proteína que ela reaja. Pode ser traços, tá? Tem que avaliar. A Lu, minha aluna, Luciana. Oi Ju, depois da rotavírus não consegui mais estabilizar meu filho. Depois de 3 dias fiz o TPO de soja. Será que foi reação? Desde então não estabilizou mais. Adorando o seu curso. Que bom, Lu. Lu, o seguinte, vacina rotavírus, gente, tem até lá na bula. Ela pode causar, né, como efeito colateral, um sangramento intestinal. Como ela é do vírus vivo, pode agredir mesmo ali o intestino. E tem criança que parece que volta a fazer reação alérgica, né? Mas é uma reação do vírus ali agredindo o intestino. Então tem criança que volta a ter sangue, volta a ter muco e sangue, a barriguinha distende, muitos gases, fica dura, tem dor, né? Fica irritado, não dorme direito. E aí lá na bula da vacina tá falando que essa reação pode acontecer até 42 dias após a aplicação. Então, nesse tempo aí, depois da vacina, realmente dá uma confusão danada. Será que ainda é reação da vacina? Será que é um contato que está tendo aí com a proteína e a criança entrou em reação alérgica? É complicadíssimo mesmo de saber, é complicadíssimo, né? Nesse momento aí, então, se a criança já era PLV, fazer uma dieta muito bem feitinha, né? Com bastante critério, bastante cuidado, para aquele intestino que já está ali agredido pela vacina, então ele fica mais permeável, né? A célula fica mais inflamada também, para evitar com que passe ali proteínas para que dê, além daquilo tudo, da agressão que a vacina causou, mais reação alérgica. Então tem que ter cuidado, é um período de cuidado, mas dá muita dúvida, Lu. E aí nesse período, Lu, não é hora de testar nada. Não é hora de testar nada, porque se a criança está em reação, está fazendo sangue nas fezes, né, e outros sintomas, ou pode fazer sintoma de pele ou refluxo, enfim, não é hora da gente testar nada, porque se a gente testa alguma coisa, a gente não vai saber. É reação da vacina? É reação do alimento que foi testado? Então sempre ter esse cuidado, esse critério, né, o que eu sempre falo, a pressa é inimiga do alérgico. Respira, fica calma, faz a dieta bem criteriosa, bem certinha. Não é hora de testar nada, não é hora de testar soja, não é hora de testar traços, não é hora de testar nada. Faz a dieta bem certinha, bem rigorosa, restringe aí nesse princípio leite, derivados, traços e soja. Espera esses 40 dias aí e aí depois a gente pensa em alguma coisa de teste. Não é o momento, tá? A Lucinha falando que eu explico muito bem. Que bom, gente. Eu tento, assim, né, ao máximo falar de uma forma que todo mundo consiga entender, porque tem gente aqui que é da área da saúde, que me acompanha, mas tem mãe que não é da área da saúde. Eu gosto de falar como se eu estivesse explicando mesmo para qualquer mãe, independente do grau de conhecimento que ela tenha sobre alergia, né? E assim também são sempre as minhas videoaulas lá no meu programa online, no meu curso online. Eu falo sempre de uma forma bem clara, bem objetiva, bem prática, para que dê para entender, né? Essa questão de ficar usando, às vezes até falo o termo técnico, porque às vezes vocês vão ler algumas coisas e vai ter esse termo técnico, então eu gosto de falar o termo técnico, mas explicando de uma forma clara o que quer dizer aquilo, né? Eu não estou conversando com nutricionista nem com médico só, né? Eu sei que tem médico e nutricionista que me acompanha aqui, mas inclusive pais e mães de APLV também, de outros alérgicos alimentares, mas eu tenho que falar para todo mundo entender. E tem gente que acabou de descobrir que o filho é APLV, tem gente que me acompanha aqui que ainda nem tem certeza do diagnóstico. Tem gente que me acompanha aqui que o filho já tem alergia alimentar há mais tempo. Então eu tenho que sempre que lembrar
que eu tenho que falar para todo mundo entender. Então eu vou lá no básico. Então quem está chegando por aqui, quem ainda está na dúvida se aquele sintoma pode ser alergia alimentar, se pode ser alergia ao leite, eu falo sempre, né, eu tento, e se algum dia eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, que não ficar clara, por favor, puxem a minha orelha aqui. Ju, falou de um jeito difícil aí, não entendi, o que é isso? Podem puxar minha orelha aqui, porque o meu intuito aqui, gente, é realmente que a gente tenha essa troca, né? É uma troca. Eu tô aqui aprendendo o tempo todo com vocês, partilhando um pouquinho das coisas que eu sei, né? Eu partilho muito das coisas que eu sei, né? Nem partilhando um pouquinho, eu partilho muito das coisas que eu sei, mas para que todo mundo consiga entender, né? É importante, porque a alergia não é fácil. São mecanismos muito complexos, né? Por isso que é difícil, cada criança reage de uma forma, cada criança tem um tipo de sintoma, porque cada criança vai ter um tipo de célula que envolve ali na reação alérgica, as células têm características diferentes, até pelos sintomas que elas vão provocar, cada criança tem um grau de sensibilidade, tem criança que precisa de muita proteína para fazer reação, tem criança que precisa de pouquíssima proteína para fazer reação, esse grau de sensibilidade depende da criança, depende de onde que ela está no tratamento, né? Às vezes é uma criança que muitos dos meus pacientes, eu sempre divulgo aí com vocês, quando as mamães já estão de alta, quando as crianças estão de alta, começaram muito sensíveis, muito reativas, e aí o sistema imunológico vai amadurecendo, né? Elas vão caminhando no tratamento. E aí a dieta, é o que eu sempre falo da evolução do tratamento, por isso que é tão importante um bom acompanhamento de um profissional que entenda sobre alergia alimentar. Porque o intestino, ele vai amadurecendo, o sistema imunológico, ele vai amadurecendo, ele vai caminhando, né, nesse processo de tolerância, nesse processo de cura, como a gente fala aqui mais, de uma forma mais coloquial. Né, na parte dos profissionais de saúde, a gente fala mais em aquisição de tolerância à proteína. Então, agora o sistema de defesa da criança já tolera, não reage, né, reage de uma forma exagerada, o que ela deveria reagir a proteínas de fungos, bactérias, vírus, né, coisas que efetivamente iriam fazer mal ao corpo da criança. Mas por uma imaturidade, porque tem poucos soldadinhos, quando a criança nasce, eles são poucos soldados, de baixa patente, né? São mais soldados rasos ali, então eles precisam ser treinados, né? Esse treinamento vem muito pelo leite materno, a mãe manda ali os coronéis, os generais ali para a criança, para ir desenvolvendo esse sistema de defesa dela, para que eles entendam, para que aquele soldado novinho ali, mal treinado, que nasce com a criança, entenda que não é para reagir à proteína de alimento, que alimento faz bem, né? Um alimento saudável, né, gente? Faz bem à saúde. É um aliado à saúde da criança e não é para combater a entrada desse alimento. Porque as reações alérgicas acontecem na medida que esses soldados, que é o nosso exército de defesa, vão para o campo de batalha, que aí pode ser pele, pode ser sistema respiratório, pode ser intestino, né? Pode ser aqui no trato gastrointestinal mais alto, fazendo refluxo, pode ser urticária, dermatite atópica, pode ser fazendo aqueles inchaços no rosto, né, nas partes moles, olho, boca, até garganta. Isso são soldados fazendo guerra para que o inimigo, que ele acha que é inimigo, que são as proteínas dos alimentos, não entrem. Né, ele tentando impedir que aquela proteína entre no corpo da criança. E aí dão esses sintomas, e cada criança vai ter um tipo e um grau de sensibilidade. Isso é importante estabelecer. Gente, vou responder um pouquinho aqui do Insta, vamos lá. Já respondi bastante por ali. Deixa eu pegar aqui mais do inicinho, algumas mamães, mas pode ir colocando aqui no YouTube, tá, gente? Enquanto eu tiver tempo aqui, eu vou respondendo para vocês. Posso dar coisas com soja ou só depois de 1 ano? Tamires, a questão da soja vai depender se a criança reage ou não. Tem criança que não reage à soja, mas a gente sabe que a soja é uma proteína também que tem um alto poder de causar alergia, né? E cerca de 60% das crianças, é o que os estudos mostram hoje, cerca de 60% das crianças que reagem à proteína do leite podem reagir à soja, não que vão reagir, porque tem uns 40% aí que não reagem, tá? Então pode reagir à soja. Então, vamos lá. Gente, mulher é um bicho engraçado. Eu tô super incomodada com esse microfone e com essa blusa. Não deu certo.
Gente, eu tô tentando pegar aqui temas mais diferentinhos, tá? A Dani perguntou aqui, Ju, boa noite, meu bebê é PLV, sintomas gastrointestinais, reagiu à fórmula extensamente hidrolisada sem lactose. E aí o pediatra pediu para entrar com soja. Ui. Vamos lá, ele mama, mas vou voltar ao trabalho e a creche pública só aceita fórmula. Como assim só aceita fórmula? Por quê? Choquei agora. É terrível, né? Assim, uma creche favorecendo o desmame precoce, muito triste isso, muito triste, né? Quem sabe, né, Dani, uma outra creche que aceite. Eu sei que os cuidados com leite materno, né, ele realmente precisa de mais cuidado, tem que levar congelado, enfim, descongelar, mas, nossa, por mais creches que aceitem esse processo, né, gente? Mas, então, Dani, sintoma gastrointestinal, a soja é muito complicada. Primeiro que a soja, gente, não é indicada a fórmula de soja para nenhuma criança antes de 6 meses de idade, tá? Essa é a orientação da ASBAI, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia. Tá lá no consenso de alergia alimentar também. E depois disso, a gente tem que avaliar com muito critério. Criança que faz sintoma gastrointestinal tende a ter mais chance de reagir à soja. Então tem que ver isso, a idade do seu bebezinho, né? Se os sintomas gastrointestinais dele são mais leves ou não, para ver se vale a pena neste momento tentar a soja. A Leidiane falando aqui que o bebezinho dela toma fórmula extensamente hidrolisada com lactose e estava reagindo. Agora faz 13 dias que está na extensamente hidrolisada sem lactose. Por que ele reagia à lactose? Porque ele pode ter feito uma intolerância à lactose, né? Uma intolerância à digestão de carboidratos secundária à inflamação do intestino. Isso pode acontecer. Então a proteína vai lá, inflama, né? O intestino dele estava inflamado, célula inflamada, não faz bem o que ela deveria fazer. Qualquer célula que a gente está, né, torce o pé está inflamado, a gente não consegue pisar. Você tem uma gastrite, a mucosa do estômago está inflamada, não consegue fazer bem o que deveria fazer. Então, tudo que está inflamado, aquelas células ali, elas perdem um pouco o poder de fazer as coisas que ela deveria fazer. Que no caso do intestino é produzir enzimas, que são os martelinhos que quebram os nutrientes até a menor parte, para o intestino poder absorver, cair lá na corrente sanguínea e chegar na célula, né? Então, esses martelinhos são as enzimas. Então, tá inflamado, não produz martelinho. Você não produz martelinho que quebra a lactose, que é um açúcar. Esse açúcar não digerido, bactéria faz uma festa fermentando aquele açúcar. Ele é hiperosmolar, ele puxa água para dentro do intestino, dá uma belíssima de uma diarreia, dá dor, dá excesso de gases pela fermentação da bactéria. Pode ser confundida, inclusive, com reação alérgica, mas é uma intolerância transitória. Na hora que esse intestino desinflamar e essas células voltarem a produzir as enzimas, isso vai passar, tá? E aí é o momento realmente de usar a fórmula sem lactose, tá? Mas lembrando que depois tem que evoluir, porque esse intestino está aprendendo a fazer enzimas. Então, na hora que desinflama, a gente evolui. Tratamento, gente, isso é muito importante. Eu tenho visto muita criança estagnada no tratamento aí. Prejudica depois aprendizado de produção enzimática, pode prejudicar depois na digestão de outros alimentos. Aí a introdução alimentar começa a ficar complicada, tem que ter muito cuidado. Tá? O tratamento tem que evoluir juntamente com a criança, isso é muito importante. Bruna falando, Ju, meu bebê apresentou sangue nas fezes no 2º mês. Eu ouvi falar que a rotavírus pode apresentar esse sintoma. Falei até sobre isso aqui, né, Bruninha? E comecei a dieta do leite, agora aos 6 meses voltei a ingerir. A questão, gente, da vacina da rotavírus não é que ela tenha proteína do leite, nem proteína do ovo, não tem proteína alimentar ali. A questão é que é uma vacina com um vírus vivo, né, atenuado, mas é um vírus vivo que pode dar uma agressão ali no intestino. E a criança, né, principalmente uma criança que já é a PLV, com sintoma gastrointestinal, já tem esse intestino mais fragilizado, mais sensível e às vezes até ainda inflamado pela reação alérgica, a vacina chega ali. E aí esse intestino já não está muito bem, volta a sangrar, volta a dar dor, volta a dar muitos gases, muco.
a refluxo, né? Pode aumentar refluxo também, já tive paciente que aconteceu isso. Então, isso pode acontecer, né? Converse aí com o profissional que está fazendo seu acompanhamento e coloque na vacina. Às vezes dá para esperar um pouquinho, a criança ficar mais estabilizada, né? O momento certo de dar a vacina. A Lid perguntando aqui, as fezes com a coloração mais esverdeada, com fórmula extensamente hidrolisada, não é muito comum, é comum com a fórmula de aminoácido. Tá? Pode estar acontecendo aí uma disbiose, um desequilíbrio da flora intestinal, que são essas bactérias que vivem ali no intestino. A gente tem bactérias boas e bactérias patogênicas que vivem ali em um equilíbrio. Quando desequilibra, pode acontecer dessa coloração. Mas se for só isso, não fique em alarme não, porque o cocôzinho ele pode alterar de cor, tá? Mas se for isso junto com sintoma, luz de alerta ligado. A Ingrid falando que o filho dela tem a pele veia e as fezes estão com muito muco após orientação do médico de uso de fórmula de soja. Ele tem 2 anos. Ingrid, com 2 anos, se a alimentação, né, se ele não for múltiplo alérgico, alimentação muito restrita, uma alimentação equilibrada, em boa qualidade e quantidade de nutrientes, com 2 anos já pode ser avaliado aí, nem utilizar a fórmula, tá? Mas tem que ter um acompanhamento, observar se vai precisar ou não fazer suplementação de cálcio, tá? Isso é importante, tem que ver aí o que ele está dando conta de ingerir. A Jéssica falando que as filhas dela tomam leite de soja até quantos anos? Gente, não tem umidade, né? Tem muito mito da soja, questão hormonal, causa feminilização em crianças. Gente, a soja é usada há anos. Não tem nenhum estudo científico que comprove, com uma boa metodologia, que tenha fechado isso, que a soja causou feminilização, principalmente em meninos, né? Crescimento de mama, tem muita mãe que tem preocupação com isso. A soja é usada há anos aí no caso de alergia alimentar. A gente não tinha, gente, quando eu formei há 14 anos atrás, não tinha essa quantidade de fórmula hipoalergênica não, tá? Não tinha não. E não tinha o programa do SUS também, como ele é hoje. Eu sei que muitas cidades ainda não têm o acesso, né, apesar de ser um programa nacional, mas pensa, 14 anos atrás era infinitamente pior. Tinham pessoas no interior e às vezes não tinham acesso a essas fórmulas, que até hoje são caríssimas, que mantiveram seus filhos com leite de frango. A gente chamava de leite de frango, que nada mais é que um caldo do peito de frango cozido. Olha como a gente evoluiu, né? É lógico que a minha luta aqui diária é sempre leite materno, o máximo possível, porque é o melhor, incrível, supra-sumo dos alimentos, né? Mas a gente sabe que tem casos que não tem a possibilidade, N fatores, cada família sabe aí da sua trajetória. Eu, quando voltei a trabalhar, eu não consegui extrair leite, eu acho que eu entrei num parafuso tão grande de ter que deixar o meu neném, e eu tive que colocar em creche, enfim, cada um sabe aí da sua trajetória. Eu também entrei com fórmula, né? Eu amamentei o máximo que eu pude, cada uma sabe o seu limite. E nenhum julgamento nisso, tá, gente? Nenhum julgamento. Mesmo se você optou por não amamentar, tá tudo bem. Eu acho que o importante é você ter informação, é o que eu sempre tento passar aqui, informação de qualidade para que vocês tomem a melhor decisão dentro da realidade de vocês. Mas não tem problema com a soja não, tá? Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um Pergunta pra Ju. Toda segunda-feira estarei aqui com vocês. Na semana que vem acredito que eu já volte para o meu horário das 16 horas, tá? E na quarta-feira, às 16 horas, teremos uma aula ao vivo com um tema muito especial para vocês. Eu vou deixar aqui publicado depois aqui no meu Stories. Me acompanhem por aqui. Muito obrigada e até mais um Pergunta pra Ju.